pessoal, falando um pouquinho aqui sobre a prova, essa é a P1 de análise. Aqui está escrito 20, 21, 22, mas vocês têm até dia 23, meio-dia, para entregar. 10 exercícios valendo 1 ponto cada um. Exercício 1 tem item A e B. Então, no item A, eu coloquei aqui um conjunto R, que você pode perceber que ele tem infinitos números aqui, todos múltiplos de raiz de 2, né? Raiz de 2, 2 raiz de 2, 3 raiz de 2, N raiz de 2. É um conjunto que está contido dentro dos reais. Aí eu faço uma pergunta, ele é enumerável ou não enumerável? Justifique sua resposta, quer dizer, não tem muito o que falar aqui no exercício. O que eu posso falar para o aluno no exercício 1? Eu posso lembrar os alunos o seguinte, prova P1, análise real 1, né? Então eu posso lembrar o aluno o seguinte, exercício 1, item A. A gente pode lembrar o aluno que, para você verificar se é enumerável ou não enumerável, você pode tentar arranjar uma função, 2 pontos, dos naturais no conjunto. Você tem que conseguir uma função assim, dos naturais no conjunto. No caso, eu chamei o conjunto de R. Tá? E essa função é R, mas R assim, né? Não é R de reais, não. É R de raiz de 2, raiz quadrada. E essa função tem que ser uma bijeção, ou seja, ela tem que ser injetiva mais sobrejetiva, tá certo? Então, não se esqueça que uma função, o que é a inje, né? Injetiva significa que se x diferente de y, implica que o f de x é diferente, de f de y, certo? Tá lá. Ou, dito de outro modo, né, você pode escrever assim também, f de x igual a f de y, implica x igual a y, contrapositiva, né? Implica x igual a y. Tá? E sobre, isso é o inge. E o sobre, o que significa sobre? Sobre significa que, dado um y pertencente ao contradomínio, isso implica, então, existe um x pertencente ao domínio, tal que f de x é igual a y. Tá? Dito de outro modo, ou seja, o que significa isso tudo que eu escrevi? O contradomínio é, na verdade, a imagem. Tá certo? Bom, então, se você arranjar uma função assim, f, uma bijeção dessa, não, uma bijeção, quer dizer, uma função inge sobre, entre os naturais e o conjunto R, que está descrito ali no enunciado, você conseguiu provar que a função que o conjunto é enumerável. Professor, Oi, fala. eu poderia mostrar a bijeção somente com um diagrama, sem escrever uma lei? Você tem que explicar, né? Com diagrama? Pode, acho que não tem problema. Mas aí, cuidado, o professor tem que entender o diagrama que você fez. Isso que eu quis dizer com explicar, né? Você pode fazer um diagrama para indicar a sua objeção. Resposta, sim, respondendo a sua pergunta, mas veja bem se você fez um diagrama que é possível entender. Porque às vezes não é porque é um diagrama que está certo, né? Pode ser um diagrama que está errado. Então você toma cuidado com isso. Então, se tem essa bijeção, o conjunto é entre os naturais e o conjunto é inumerável, né? Então, essa aqui é a ideia. Se não tiver, aí você está diante de um conjunto não enumerável, né? Outra coisa, você poderia tentar, se você quiser mostrar que é não enumerável, tentar fazer uma objeção entre o conjunto e os reais, ou o intervalo 0, 1, né? Mas aí seria no sentido de dizer que ele é não enumerável.
No item B, exiba uma bijeção entre o conjunto das potências de 10 e o conjunto dos inteiros. Então, cuidado. No item B, eu pedi para que o aluno, para dar um pouquinho mais de trabalho, né? Esse dá mais trabalho. Para dar um pouquinho mais de trabalho, mas não é impossível, não. Você tem que lembrar que o Z não é o N, né? O Z, o que é esse conjunto Z dos números inteiros? O conjunto Z dos números inteiros é reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticências. Então tem que ter uma bijeção entre esse cara aqui e o conjunto que eu chamei de D aqui, das potências de 10. Tá? D igual 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, vírgula reticências, vírgula 10 elevado a n, vírgula reticências. Tá? Eu coloquei reticências no final, para indicar que aqui é um conjunto infinito. Tá? Então, está contido nos naturais esse conjunto. Tá? Claro que está contido. Mas você tem que fazer uma objeção dele com os números inteiros. Tá? É possível fazer essa objeção? É. Inclusive, aí o Álvaro Milans, se quiser fazer um diagrama aqui para explicar a objeção, também não tem problema. Tá? Só presta atenção para fazer um diagrama compreensível pelo professor. Tá? Não vai fazer um garrancho qualquer, assim, uma coisa toda muito tosca que depois não dá para entender ou que está errado. Faz bem feitinho. Tá? Capricha. Bom, exercício 1 não tem muito o que falar, é só isso. Eu acredito que não é, talvez por causa do exercício 1 que vocês estão aqui. Exercício 2, também valendo um ponto. 2 itens, né? Exiba um exemplo... Ah, tá, aqui tem essa questão aqui do ilimitado, né? Exiba um exemplo de um conjunto X contido em R, um conjunto de números reais, ilimitado, que tenha supremo S, que não pertence ao próprio conjunto, o supremo dele não vai pertencer ao conjunto. Ele tem um supremo, o supremo não pertence... Ele é ilimitado, quer dizer, item A. O que precisa ter o conjunto, o exemplo que você tem que dar no item A? Ele tem que ser, em primeiro lugar, um conjunto X, que está contido nos números reais, tá? Ele tem que ser ilimitado. Ilimitado. O que significa ilimitado? Significa não limitado. Tem que negar a definição de limitado. Ilimitado, entre parênteses. Não limitado. Então, só lembrando aqui os alunos, ó, olha só, se você vier aqui no Elon, que eu já sei de cor onde é que está isso aqui, ó, no Elon, você pode ver capítulo 2, seção 3, ele vai dizer lá o seguinte, aqui, ó, página, seção 3, seção 3, página 16. Se X é limitado superior e inferiormente, disse que X é um conjunto limitado. Isso significa que existe um K maior que zero, tal que todo X pertencente a X vai respeitar módulo de X menor ou igual que K. Essa aqui é a ideia de conjunto limitado. Antes ele falou de limitado superiormente e limitado inferiormente, tá? Que existe também um conjunto limitado superiormente, um conjunto limitado inferiormente. Depois você lê aqui. Mas para ser limitado, ele tem que ser as duas coisas. Olha aqui a palavra E. Limitado superior e inferiormente. Então, para ele ser ilimitado, ou seja, não limitado, aí eu não sei se ele colocou essa expressão aqui. Tá? Eu acho que não. Para ele ser não limitado, você precisa negar um E. E para você negar um E, aparece um OU. Então, ele vai ser não limitado superior ou não limitado inferior. Agora, no Ávila, que a gente estava estudando mais por ele, eu creio que essa definição esteja aqui no capítulo 2, na parte 3. Vamos arriscar aqui, ó. Que aqui no Ávila eu ainda não decorei onde é que está essa definição. Tá? Então, peraí, que eu já vou localizar aqui. Supremo e ínfimo. Olha aqui, ó.
Em vez de falar limitado, ele fala limitado superiormente ou limitado à direita. Limitado inferiormente ou limitado à esquerda. Tá? Então, falou aqui. Depois, aqui embaixo, olha o que ele diz. Então, no Ávila tá capítulo 2, página 33. Capítulo 2, página 33. Um conjunto como este último, o que tem a ver esse último aqui? Ele é um conjunto que é limitado à direita e à esquerda, que é limitado à direita, ou seja, é limitado inferiormente. Ao mesmo tempo, ele é dito limitado. Tá? Limitado. Então, conjunto limitado pelos dois livros, tanto pelo Elon quanto pelo Ávila. É um conjunto que é limitado superiormente e inferiormente. Agora, eu usei a palavra ilimitado, porque, veja, ele está passando uma definição aqui, certo? Essa definição não abarca todos os conjuntos, não são todos os conjuntos que são limitados. Então, se não são todos os conjuntos que não são limitados, se não são não é todos os conjuntos que são limitados, então tem alguns conjuntos que não são limitados, que não satisfaz aquele negócio ali que ele falou de ser limitado superiormente e inferiormente ao mesmo tempo. Esses conjuntos que não são limitados, eu chamei eles, que me pareceu bem natural chamar, de ilimitados. O ilimitado é não limitado, tá? Então, quer dizer, ilimitado, não limitado. Aí você vê lá no livro que significa ou ele não vai ser limitado superiormente, ou não vai ser limitado inferiormente, ou não vai ser os dois também. Tá certo? Bom, então o que eu estou pedindo aqui? O conjunto tem que ser contido em R, ilimitado, tem supremo, vírgula, tem supremo igual a Szinho, vírgula. Esse supremo Szinho não pertence ao conjunto X. E, e ele não tem um elemento máximo. Tá certo? Mas que existe um exemplo de conjunto X ilimitado que tenha supremo S, que não pertence a X, mas não tem elemento máximo. Tá, tudo bem. Não tem. Então você tem que bolar um conjunto, não tem max, tá certo? Não tem um elemento máximo. Então você tem que bolar um conjunto que satisfaz tudo isso aqui, tá? Então vamos colocar uma OBS aqui. OBS. Definição de limitado. Definição conjunto limitado. Conjunto limitado. O aluno tem que consultar Elon, Cap 2, seção 3, Ávila, Cap, eu vou colocar assim, página 33 do PDF. Página 33 do PDF. Tá? Bom, item B. Item B. O que ele pede ali no item B? Não vou falar mais, senão vou resolver o exercício aqui, né? Que eu tenho que tomar cuidado para não resolver também. Seja ser um conjunto não vazio e limitado. Ah, então ele é limitado superior e inferiormente. Tá? Então ele tem inf e tem sup. E você vai provar que o inf é menor ou igual que o sup. Tá? Então, C limitado implica que existe. Se está no C ou não está é outra história, mas existe Azinho igual a inf de C e Bzinho igual a sup de C. Eles existem. E você vai provar que um é menor ou igual que o outro. Prove que A é menor ou igual que B. Prove que A menor ou igual a B. Essa aqui é a ideia desse item B. Certo? Tá lá. Bom, vamos ver. Alguém quer perguntar alguma coisa desses primeiros dois exercícios ou tá tudo bem para vocês? Eu quero, prof. Pode falar, pode falar. Quando eu estava fazendo o exercício 2B, eu tenho um negócio que eu tenho quase certeza que está certo, mas eu só queria confirmar. Se por hipótese A, B e C são números reais, de forma que A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a C,
Então eu posso concluir que A é menor ou igual a C, certo? Quer dizer, você estava tentando resolver esse exercício 2B e em algum momento da sua solução, da sua resolução, você caiu num A menor ou igual e B menor ou igual que C, e você quer saber se disso aqui você pode tirar a conclusão de que A menor ou igual que C. Essa que é a sua pergunta? Isso, exatamente. Correto, sem problema nenhum. Se A menor ou igual que B menor ou igual que C, isso aqui implica que A é menor ou igual que C. Uhum. Era Tá. essa a sua dúvida? Isso, professor. Tranquilo, aqui tá, pode usar, tranquilo isso aí, sem problema. Bom, vamos passar para o 3 então, exercício 3. Eu posso só fazer pergunta sobre o exercício 1 que eu anotei aqui? Pode. Eu reparei no livro do Ávila que, por exemplo, ele diz que os naturais, o infinito dos naturais tem a mesma potência do infinito dos naturais pares. Aí ele escreve a bijeção como sendo n, aí ele bota uma setinha, 2n. Ah, aí sim, vezes... sim, sim, sim. N, 2N, assim. Isso. Sim. Aí ele bota do lado, n igual a 1, 2, 3, aí 3 pontinhos. Isso. N, ele escreve assim, N, a bijeção, né? O cara quer dizer quem é uma bijeção entre naturais e pares. Aí ele escreve N, 2N, vírgula, N igual a 1, 2, 3. Mas isso aqui não é um diagrama, isso aqui já é uma formulinha, né? Isso aqui equivale ao cara dizer, isso é equivalente ao cara dizer f de n igual a 2n. F, dois pontos, de naturais impares. F de n igual a 2n. Em vez de escrever isso aqui que eu escrevi embaixo, ele escreve isso aqui que você me disse. Mas é a mesma coisa. E o que eu queria saber é, quando eu resolvi o exercício 1B, eu montei essa lei de formação, digamos assim, só que eu separei em 3 casos. Eu considerei a relação quando n é zero, considerei quando n é natural e quando n é inteiro negativo, porque aí vai abranger todos os inteiros. Estaria certo dividir em 3 casos assim? Esquematicamente você dividiu, mas você tem que deixar claro que aquelas, você falou 3, né? Você tem que deixar claro que aquelas 3 partes, elas formam uma função só, que é uma bijeção. Tá? Você pode esquematicamente, para fazer seu raciocínio, separar em partes. É muito comum a gente estar lendo um livro de matemática e às vezes está escrito assim, ó, f de x igual a menos 1 se x menor que zero e 1 se x maior ou igual a zero. Quem nunca viu uma função escrita assim? Ou às vezes até em 3 divisões, 4, 5 divisões, tá? Mas é tudo, na verdade, faz parte de uma função só, que é f de x. Então você pode fazer isso que você fez, não tem problema. Mas você tem que, de algum modo, deixar claro que aquilo ali está compondo uma função só que é objetiva. Lembre-se que uma função, ela não pode ter, uma função ela tem sempre um domínio, né? Um domínio, ela tem sempre um contradomínio, mas ela não pode ter, na definição dela, duas setas saindo de um mesmo ponto. Isso aqui não pode acontecer. Tá? Se por acaso, depois de você escrever tudo, dividir tudo, a gente conclui que um determinado ponto do seu domínio tem duas imagens diferentes, então você não tem aqui caracterizado uma função. Tá? Não tem caracterizado uma função. Ou seja, para ser função, se x for igual a y, isso implica que o f de x tem que ser igual ao f de y. Isso aqui não tem nada a ver com injetora. Veja que é diferente aqui do INJ. O INJ é x diferente de y implica f de x diferente de f de y, ou contrapositiva. F de x igual a f de y implica x igual a y. Isso aqui não acontece sempre. Isso aqui só em todas as funções. Isso aqui só acontece quando a função é INJ. É um caso especial de função, quando ela é injetora. Mas isso aqui tem que acontecer para toda função. Se eu tenho um x que é igual a um y, é um mesmo ponto aqui, a imagem tem que ser uma só. F de x tem que ser igual a f de y. Tá? Ou seja, não pode acontecer de você ter um x que é igual ao y, mesmo ponto, e com um f de x diferente de f de y. Cada um indo num ponto diferente. Então, só toma cuidado com isso, para você não dividir em várias partes, fazer um raciocínio, e no final o que você montou não é uma função. Tá? Então, toma cuidado para ver se é uma função
e pior, se ela é bijetora. Mas a resposta é sim, você pode fazer essas divisões, raciocinar esquematicamente. Olha, seja uma função tal que, se foram uma função dos naturais num certo conjunto, se o natural for par, então a função dá tanto. Se o natural for ímpar, então a função dá outro tanto. Aí conclui alguma coisa. O cara construiu a função dividindo em duas partes, mas para quem está lendo, ficou claro que é uma função e se ele quiser que a função seja bijetora, você não pode olhar para a função e ver que ela não é bijetora. Né? Daí não adiantou construir ela certinho esquematicamente, porque está construído legal, só que não está fazendo aquilo que tinha que fazer, não está sendo uma bijeção. Né? Então é só isso que eu tenho para dizer. Bom, aqui o exercício 3. Seja o conjunto. Agora, olha só, esse aqui eu fiz, peguei esse exercíciozinho lá do Ávila, né? Me pareceu bem interessante. 1 sobre m menos 1 sobre n, com mn pertencente aos naturais. Ou seja, tem todas as combinações possíveis aqui de 1 sobre m menos 1 sobre n, tá? Onde mn são números naturais. E veja bem, você vai provar que menos 1 e 1, que o ínfimo desse conjunto é menos 1, né? O que você tem que provar no exercício 3? Provar que o inf desse conjunto W é igual a menos 1, provar que o sup desse conjunto W é igual a 1. Tá? E que eles não pertencem ao conjunto. E o inf de W, quer dizer que é o menos 1, não pertence a W, e 1 também não pertence a W. Tá? É isso que você tem que provar. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse exercício? Não, acho que ficou claro para todo mundo esse exercício 3. Certo? Exercício 4. Seja uma sequência AN, tal que o limite de AN é um número maior que zero. Então vamos lá, isso é interessante. Esse é um resultadinho bem clássico de quem está começando a estudar sequência de números reais, né? Por isso que eu coloquei como primeiro exercício de sequências. 4A. Você tem uma sequência convergente, né? Porque ela tem um limite, o limite dela é da L. Só que é um número maior que zero esse limite. Então essa sequência ela vai convergir, se aqui for o eixo x, essa sequência, e você colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 4 e tal, vai embora. A sequência, por mais que ela tenha valores negativos, mesmo que ela venha aqui para o positivo e depois volte para negativo, ela pode fazer o que for. No limite, o limite dela, se a gente colocar aqui o eixo y, o limite dela está para cima do eixo x, está para cá. O limite dela é um L maior do que zero. É um L que está para cima aqui. Então, aqui, ó, esse aqui é o nível do L, do limite dela. Então, e você sabe, o que significa o limite? Significa que dado epsilon maior que zero, mais epsilon, menos epsilon. Para frente de um certo n0, pum, digamos seja aqui, n0, todos o n maior que n0 significa que a sequência vai estar dentro dessa faixa aqui. Ela vai estar para cá, para aqui para frente. Então, o que acontece? Se você pegar um epsilon suficientemente pequeno, toda a sequência daqui do n0 para frente vai estar o quê? Para cima do eixo x, certo? Deixa eu só fazer melhor aqui. Né? Vai estar para cá. Está dentro dessa faixa aqui, ó. Dentro dessa faixa aqui. A faixa do mais epsilon, a faixa do menos epsilon. Tá? Então, e aqui estão os outros pontos. Né? Deixa eu fazer rapidinho aqui. Aqui estão os outros pontos. Pá, pá,
quer dizer, daqui para frente, ela está para cá. Por quê? Porque é definição de limite. Definição de limite, né? Existe n, dado epsilon maior que zero, existe n0, tal que n maior que n0, aqui para frente, módulo de xn menos x, ou no caso an menos l, módulo de an menos l, n maior que n0, então, módulo de an menos l é menor que epsilon. O que significa módulo de an menos l menor que epsilon? Significa L menos epsilon menor que a N menor que L mais epsilon. A N está aqui dentro, entre o L menos epsilon e L mais epsilon. E repara que ficou tudo para cima do X. Então aqui no caso está tudo, todos os AN estão maiores do que zero, para N para frente do N0. Essa que é a ideia gráfica desse exercício, tá? Só que você não vai fazer só o desenho. Aqui, no caso, não pode só fazer o desenho, né? Aqui você tem que fazer uma demonstraçãozinha, que nem aquelas muitas que a gente estudou ao longo desse curso, certo? Bom, N0. Mas é tranquilo, tá? Tô só explicando assim, fazendo o desenho para tentar ajudar os alunos e tal, tá? Então, vamos voltar ali, ó. Seja N uma sequência, tal que o limite de N é L. Exatamente essa situação aqui. L maior que zero, um L maior que zero. Prove que existe um N0 por ciências naturais, esse verde aqui, tal que N maior que N0, quer dizer, qualquer termo AN que esteja para a direita do N0, ele vai estar maior que zero. Tá? Faz uma demonstração, joia, aí para você ganhar mais meio ponto aqui nesse exercício. Mostre com um contra-exemplo, esse aqui é só dar um contra-exemplo, que ainda que a implicação AN menor ou igual que BN implica que o limite de AN é menor ou igual que o limite de BN, claro que eu estou imaginando duas sequências convergentes, né? Então, no AB eu estou imaginando AN convergente, AN converge para um... AN, vamos colocar assim, AN, BN convergentes. Convergentes. Então, você pode imaginar assim, que a AN converge para um Azinho, e a BN converge para um Bzinho. BN converge para um Bzinho. Então, ele está dizendo o seguinte, por mais que essa implicação aqui valha, AN menor ou igual que BN implica que o Azinho vai ser menor ou igual que o B, certo? Porém, sem o menor ou igual não vale. Só com menor não vale. Desigualdade estrita não vale. Não é, em geral, verdade que a N estritamente menor que BN acarrete. Quer dizer, é possível, porém, é possível, que aí que você vai dar o exemplo, né? Porém, é possível você ter a N estritamente menor que BN e o A, o limite da A, não ser estritamente menor. Vou deixar assim, ó, um menor riscado. Não ser estritamente menor do que o B. Tá certo? Para vocês pensarem. Só que você precisa só dar um exemplo disso aí acontecendo. Tá? Bom, que seria um contra-exemplo para, se o cara estivesse imaginando que vale um outro teoreminha igual esse só com menor, você soca o contra-exemplo e destrói isso aqui. Essa que é a ideia do B. Tá? Esse sim que eu falei que ia cair. Né? Esse sim que eu falei que ia cair. A ideia aqui é a gente pensar um jeito de demonstrar, a gente tem que pensar um jeito de demonstrar que, se eu tenho uma sequência para a qual a subsequência só dos termos pares e só dos termos ímpares são ambas convergentes para o mesmo limite L, então a própria sequência vai ser convergente para L. Tá? Então a ideia aqui do 5 é o seguinte, eu sei que eu tenho uma sequência N, né? Tenho uma sequência N. Sei que a subsequência A2N converge para L. A subsequência A2N-1, também dos ímpares, também converge para o mesmo L. Então, o que eu tenho que concluir?
Então, a própria AN também vai convergir para L. A gente tem que dar um jeito de provar isso aqui. Tá? Eu ainda não pensei como fazer isso aqui, eu só vi o exercício e coloquei. Tá? Porque eu acho que a gente tem que conseguir fazer isso aqui, senão o nosso curso está muito ruim. Tá certo? Bom, exercício 6. Exercício Professor, 6. eu posso fazer uma pergunta sobre o 4 antes? Pode, claro. Quando eu estava lendo o 4A, eu fiquei com um teorema do livro na cabeça, que foi a primeira coisa que eu pensei. Eu não vou saber enunciar exatamente agora. Pode falar. Eu queria perguntar para o senhor eu posso usar na prova qualquer teorema do livro sem demonstração? Ou preciso demonstrar o teorema que está no livro para depois aplicar? Não, você pode, se o teorema já está lá no livro, você só cita ele conforme o teorema tal, da página tal, sabemos que tal, tal, tal. Acabou. Agora, se o teorema está no livro na forma de exercício, aí seria bom você fazer, né? Às vezes tem alguma coisa que é como um teoreminha, mas que ele está lá nos exercícios e não está feito. Então aí você faz de acordo com o exercício tal, temos tal, 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 demonstração. Aí você faz a demonstraçãozinha e aí você usa. Agora, se tiver na matéria do livro, teorema, número tal, demonstrado, não precisa demonstrar de novo. É só citar o teorema, capítulo tal, página tal, papapá, sabemos isso. Acabou. Bom, exercício, tudo bem? Exercício 6, estava o Rafael Araújo aqui me reclamando, né, Rafael? Não sei se ele está ouvindo aí a nossa live sobre a prova. Você está aqui. Log, né? Seja o limite de xn... cabeça com besteira aí. Seja o limite de xn, tem uma sequência xn que o limite é infinito. E o azinho é um número real fixo, constante, que está aqui. E aí o cara monta uma outra sequência a partir da xn, que vai para infinito. Ele monta a sequência log de xn mais a, raiz de log de xn mais a, menos raiz de log de xn. Tá? E essa sequência, ele quer que você prove que vá para zero. Certo? Ele quer que você prove que vá para zero isso aqui. Então, bom, aí o Rafael comentou comigo uma coisa que eu vou comentar com vocês, que eu acho que vai ajudar a resolver esse exercício, que é esse item A, que é o seguinte, né? Para quem não lembra aí do ensino médio, exercício 6A, para quem não lembra aí, às vezes, do ensino médio, lembra que existe uma propriedade dos logaritmos, né? Que diz o seguinte, duas coisas do ensino médio, né, que pode ajudar isso aí, pode ajudar nesse exercício. A primeira é log de x menos log, vou colocar alfa e beta para não confundir lá com xn, log de alfa menos log de beta é igual a log de alfa dividido por beta. Vocês lembram disso? Tem uma propriedade assim dos logaritmos, né? E outra coisa interessante também que você pode que pode ajudar aqui nesse exercício é aquela ideia de que se você tiver x, se você tiver u mais v e você multiplicar por u menos v, isso é igual a u ao quadrado menos v ao quadrado. Isso aqui pode ajudar também nesse item A, tá? E não vou falar mais nada. Agora, presta atenção. A xn sozinha, ela vai para o infinito. Essa outra sequência aqui, que você pode chamar de yn, né? Quer dizer, no fundo ele montou ali uma outra sequência. Uma sequência yn, que é igual log... Ele usa xn para surgir com uma yn. xn mais a menos log de xn. E ainda tira a raiz aqui e tira a raiz aqui. Essa é a yn. Você tem que mostrar, apesar da xn ir para infinito, apesar da xn tender a infinito, conforme ele disse aqui, a yn converge para zero. Tá? Então, não vai confundir. Oi, pode falar. Uma questão interessante que acho que a gente não provou, mas eu acho que é um pouco evidente, é que o xn tem infinito, mas o log de xn a gente não provou que vai para infinito, que vai, né? É a mesma coisa a raiz.
Isso, não, a gente não fez. A gente foi. Você vê que eu fui lendo passo a passo, página por página, o livro do Ávila. Mas eu não fiz todos os exercícios junto com vocês, eu deixei os exercícios para vocês. Não sei se ele trabalha com raiz quadrada e log lá nos exercícios, eu não vi. Eu não vi. Mas vocês podem usar esse conhecimento dessas funções, porque é um conhecimento básico, né? O logaritmo tende para infinito e o logaritmo tende para infinito e a raiz quadrada também tende para infinito. Limite para x tendendo a infinito de log de x é infinito. E limite para x tendendo a infinito de raiz quadrada de x é infinito. Isso aí vocês podem usar. Tá? Aí, por exemplo, então, não sei se foi uma da confusão. Como eu ainda não tinha visualizado, apesar de lembrar dessa propriedade do log, aí a impressão que me dava é que tinha que fazer uma relação quem tendia mais para infinito. Porque tirava a raiz e dividido, né? Isso que me confundiu bastante, entendeu? Tá. E eu não estava visualizando a diferença do log, que aí sai a conta. Aí sai. Deixa eu falar um pouquinho desse item B aqui. Prove que dado um K maior que zero, esse B eu acho... Mas assim, veja bem, Rafael, tanto esse item A quanto o item B é mais para vocês se divertirem um pouquinho, não tem nenhum enigma insolúvel nesse exercício aí. Eu já estou dando as dicas, você ficou um pouco confuso ali no começo, mas depois você esclareceu, né? Então aqui, nesse item B, dado K maior que zero, seja um númerozinho K maior do que zero. Então, aí que tá. Eu já coloquei o fato aqui para vocês, né? Prove que. Prove que dá. Não, ainda bem, porque eu já até achei que estava muito fácil aqui. Prove que. Então, você tem que provar. Prove que o limite de k elevado a n sobre n fatorial é igual a zero. Limite. Isso aqui tem a ver com uma coisa que a gente discutiu nas aulas, né? Porque o que a gente discutiu nas aulas? A gente discutiu nas aulas que vimos nas aulas que o limite do k elevado a n dividido por a elevado a n é zero, e também vimos que, isso aí mostrava para a gente o quê? Que o polinômio, o crescimento polinomial, que é esse k elevado a n, para infinito, é mais devagar, é mais lento do que o crescimento exponencial, que é esse a elevado a n. Tá? E a gente viu também que aqui é limite para n tendendo a infinito. E vimos também que o limite para n tendendo a infinito do a elevado a n sobre n fatorial é zero, mostrando que o crescimento exponencial é mais lento do que o crescimento fatorial. Tá? E vimos isso no Ávila mesmo, tá? No próprio livro do Ávila. Tem isso aqui, só que é na parte de sequências. Tá? Deixa eu abrir aqui rapidamente, só para mostrar para vocês que esse negócio é interessante. Ele está aqui. Pode dar uma inspiração aí para vocês, né? Mas repara que ele está misturando dois ali, né? Deixa eu só alcançar aqui o negócio que eu estou falando. Estava um pouco mais para frente aqui, mas eu lembro que ele falou assim. Ó, aqui, ó, peraí. Aqui exponencial. Aí depois, deixa eu só localizar aqui. Log, fala um pouquinho do log ali. Aqui, ó. Esse aí. Olha lá, o a elevado a n sobre n fatorial vai para zero. Mas antes desse aí, aqui, ó, o n, aqui, ó. Aqui embaixo ele já resumiu os três. Ali, ó, deixa bem no meio aqui, ó. O n elevado a k sobre... Peraí, será que eu escrevi errado? Não, aqui eu escrevi errado. Mas peraí, deixa eu ver se eu escrevi... Peraí. K elevado a n sobre n fatorial, dado um k maior que zero. Ah, não, peraí, eu escrevi errado aqui. K elevado a n sobre n fatorial. Mas só trocar k por n, não? Não, aqui não. Putz, peraí. Aqui, não, então é mais fácil do que eu pensei. Nós vimos, isso aqui, ó, na verdade é mais fácil do que eu pensei, já está feito na aula, então, né? Prove que o limite de k elevado a n sobre n fatorial é igual a zero. Não, é só você chegar ali no Ávila, é esse aqui do meio, ó. A elevado a n dividido por n fatorial, tá? A elevado a n dividido por n fatorial. É esse aqui, ó. Já está feito aqui, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui ele fez alguma coisa. Tem feito no Elon também.
se vocês preferirem pegar pelo Elon, aqui Elon, capítulo 2, ele tem, não, 2 não, desculpa, capítulo 3, deixa eu abrir aqui rapidamente, só para mostrar para vocês, tem feito aqui também, eu achei que era diferente, eu até vou checar o enunciado desse exercício aí, cadê aqui, ó, Bolzano, cadê o negocinho aqui, peraí, aqui, ó, esse aqui, ó, é que aí confunde a letra K elevado a N, essa do meio aqui, K elevado a N sobre N fatorial, onde K é uma constante. É como se o Azinho aqui fosse trocado pelo K. Tá? E realmente é zero. Tem feito aqui no exemplo 9 do capítulo 3 do Elon, e tem feito aqui no Ávila também, tá? Com uma outra explicação. A elevado a N sobre N fatorial, mas aqui no caso da prova ficou a letra K no lugar da letra A. Tá certo? Agora, deixa eu ver se eu coloquei o enunciado corretamente, né? Deixa eu ver aqui, porque eu lembro que eu peguei desse livro aqui, peraí, deixa eu ver se eu localizo aqui. Peraí. E agora vai saber de onde foi que eu peguei, né? Porque eu não lembro mais. Mas peraí que eu vou tentar localizar aqui. Ali, ó, 17. Raiz enésima de N fatorial. 17. Aqui, eu tirei daqui, ó. Eu tirei disso aqui. Não, é K elevado a N, sim, tá certinho. Isso, eu tirei daqui. Não, tá certo o enunciado. Tá certo o enunciado. Tá? Só tomar cuidado para não confundir aqui, porque aqui é N elevado a K, que é diferente de K elevado a N. Né? Esse K elevado a N que está aqui no exercício da prova, ele vem, na verdade, ele é equivalente a esse aqui, A elevado a N. Tá? É um termo, não é um termo polinomial aqui no caso, eu tinha me confundido ali. Aqui não é um termo polinomial, é um termo, é uma exponencial aqui, né? O K está fixo e o N está variando, então está um crescimento exponencial dividido por um crescimento fatorial, e realmente vai dar zero, tá? Para qualquer K maior que zero. Daí usa esse, então faz essa demonstração, você já viu que tem feito ali nos livros, faz essa demonstração aqui, daí usa ela para provar que limite de raiz enésima de N fatorial é infinito. Você viu que eu copiei certinho, né? Limite de raiz enésima de N fatorial vai para o infinito, tá? Tirei daqui essa ideia, tá legal? Mas então, aí vocês façam aí, tá? Você tá vendo que isso aqui tá feito, tá lá, ó, essa aqui do meio, tá? Com K no lugar do A, e você vai usar ela para fazer isso aqui. Bom, exercício 7. Deixa eu só escrever alguma coisa aqui. Espera um pouquinho, deixa eu só escrever alguma coisa aqui. Prove isso aqui, beleza. Tem feito no livro, tem resolvido em ambos os livros, Elon e Ávila, né? Daí você usa isso para provar que o limite de raiz enésima de N fatorial é igual a mais infinito. Tá? Fala, o que você ia comentar? Eu posso fazer 2 perguntas sobre item 4B antes de eu passar para 7? 4B? Isso. Pode fazer, pode falar. Quando ele dá no 4B que AN é menor ou igual a BN, significa que o termo da sequência A sempre vai ser menor que o termo da sequência B a cada valor para N, certo? Para o mesmo N, né? Uhum. Por exemplo, o A1 é menor ou igual que o B1, o A2 é menor ou igual que o B2, o A3 é menor ou igual que o B3, o A10 é menor ou igual que o B10. Não é qualquer A menor ou igual que qualquer B. É que nem você falou certinho. Para um determinado N, o AN vai ser menor ou igual que o BN. Tá. A minha outra pergunta seria, o 4B pede para a gente provar basicamente que AN ser menor que BN não implica que o limite de AN vai ser menor que o limite de BN, certo? AN estritamente menor que BN não implica
que o limite de AN é menor que o limite de BN. Aí você, que é um cara que discutiu muita lógica comigo, sabe que quando a gente tem que provar que uma coisa implica na outra, a gente faz ou uma demonstração direta, sai da hipótese e chega na tese, ou uma demonstração pela contrapositiva, sai da negação da tese e chega na negação da hipótese, ou uma demonstração por absurdo, junta a hipótese com a negativa da tese e chega numa contradição. Essas três opções são para quando a gente quer mostrar que uma coisa realmente implica na outra. Só que aqui, como você bem disse, você tem que mostrar que isso aqui não implica nisso. Então você não precisa fazer nenhum desses três. Basta você mostrar um contra-exemplo. Certo? E o que seria o contra-exemplo? Você vai mostrar, no caso não uma, mas duas sequências, né? AN e BN, onde os valores de AN são menor, sempre estritamente menor que os valores de BN. As duas vão ser convergentes e vão convergir para limites que quando você olhar para o limite das duas, você não vai poder dizer que o limite da N é menor do que o limite da BN. Só que você não precisa provar isso literalmente. Basta você exibir as duas sequências, né? E que fique claro, dependendo da sequência que você bolar, você vai ter algum trabalho para provar que o limite da N é tal coisa e o limite da BN é tal coisa, né? Aí vê lá que sequência que você vai pegar. Tenta não pegar uma sequência muito complicada para o seu contra-exemplo. Tenta bolar alguma coisa simples, né? Então, minha pergunta ia ser justamente sobre isso. Eu já pensei numa AN e numa BN, que seria o meu contra-exemplo. A minha pergunta é, eu posso só exibir na prova? A AN é isso e BN é aquilo? Ou eu preciso provar qual que é o limite de cada uma para realmente mostrar que o limite do AN é menor que o BN? Você vai só mostrar, você não precisa explicar como que você chegou na sequência. Você só pode escrever direto, seja AN tanto, seja BN tanto. Aí, note que o limite de AN, só que aí você prova, né? A não ser que seja uma coisa muito óbvia. Por exemplo, sequências do tipo 1 sobre N, 1 sobre N ao quadrado, 2 sobre N, isso aí, todo mundo sabe que é zero. Você não precisa ficar fazendo por epsilon e delta isso, né? Mas se o cara pegar uma sequência que nem aquelas que a gente fez durante as aulas, que ele dá no exemplo, lá no livro do Ávila, seja a sequência cosseno de 3n ao quadrado dividido por raiz de n menos log de n sobre π. Pô, aí como é que eu vou saber para quando de que... E vemos, obviamente, é fácil ver que o limite dela é menor, não é menor do que o limite, aí coloca outra estrovenga lá. Aí realmente ficou difícil, né? Agora, pode ser que o cara pegue duas sequências simplesinhas, né? Aí não vou falar aqui para não estragar o exercício, mas coisas muito simples, por exemplo, é que nem quando o aluno escreve na prova, então seja a série harmônica. Sabemos que a série harmônica diverge. Aí eu vou lá dar errado e falar para o cara provar que a série... tem feito no livro, eu já fiz na aula, todo mundo sabe que a série harmônica diverge, certo? Você só vai ter que provar que a série harmônica diverge se eu pedir no exercício explicitamente, prove que a série harmônica diverge. Aí você faz isso. Se eu não falei nada de série harmônica e você está lá no meio, usou o fato de que a série harmônica diverge, tranquilo, né? Não precisa provar. É uma coisa que já está muito consagrada, né? Que nem esse negócio do log para infinito, da raiz para infinito. Esse aí consagrado já, né? 1 sobre n vai para zero. Ah, não, vou te tirar essa questão porque você não provou que 1 sobre n vai para zero. A essa altura do meio do curso de análise. Não, 1 sobre n todo mundo sabe que vai para zero. 1 sobre n ao quadrado também. Então você não precisa ficar preocupado com isso. Você só vai ficar preocupado em demonstrar se for uma sequência, que nem eu falei, essas do exemplo do livro aí, né, que a gente trabalhou várias durante as aulas, que eu ia fazendo passo a passo com vocês, justificando cada passo, até provar alguma coisa da sequência, ou da série, né, porque elas têm uma fórmula mais complicada, tá? Então, agora, vamos supor que você me pergunte assim, professor, não, mas eu mesmo colocando uma sequência simples, eu quero provar certinho que o limite dela é tal. Eu também não vou tirar ponto de você. Eu vou achar até maravilhoso. O cara fez certinho a demonstração aqui de que o limite da sequência é tanto. Tá? Agora, já fica sabendo que se você colocar uma sequência muito simples e só falar... Eu dei até um exemplo aqui, 1 sobre n. Então, seja a sequência AN, 1 sobre n. Sabemos que o limite de 1 sobre n é zero. Tá, tudo bem. 1 sobre n, n vai para o infinito, é zero. Não vou obrigar que o cara demonstre isso. Tá? Bom, então, voltando aqui, 7. Olha só esse exercício 7 aqui.
Prove o teorema e, em seguida, exiba o contra-exemplo para provar que a recíproca não é válida. Esse aqui é um teorema consagrado, acho que tem até no livro, né? Se a série é convergente, então o termo geral vai para zero, né? 7A, consagrado, tem no livro, né? Eu acho que tem nos dois... Bom, não sei, eu agora não me lembro de cabeça, mas eu acho que tem nos dois livros a demonstração disso aí. 7. Mas só que o que você vai ter que criar aqui, viu, Álvaro? O contra-exemplo para mostrar que a recíproca não é válida. Tá? Limite de AN para zero não significa que a série seja convergente. Tá? Toda série absolutamente convergente é convergente. Tá? Então, quer dizer, no item A, prova que somatório de AN conv implica que a N vai para zero. E contra-exemplo para quê? Contra-exemplo para... Você vai mostrar uma AN que vai para zero, mas a somatória de AN div. Tá? No item B, qual que seria a ideia do item B? O item B você vai provar que toda série absolutamente convergente é convergente. Então você vai provar que prove que você prova que a somatória de módulo de AN converge, implica que a somatória sem módulo converge. Você vai provar isso aqui. Agora, contra-exemplo para quê? Contra-exemplo vai ser, você tem que mostrar que a volta não vale. Então, você tem que mostrar que existe uma série. Seu contra-exemplo vai ser mostrar que existe uma série que ela converge sem o módulo, porém, com o módulo não. Somatória de módulo de AN diverge, certo? Essa é a ideia do exercício 7. Olha lá. Professor, vou sair agora porque vou dar a aula. Obrigado pelas explicações. Obrigado a você, nem sabia que você estava trabalhando. É estágio ou emprego? Estágio ou emprego? De nada. Aula particular aqui em casa. Eita, bicho, usa máscara aí, hein? Não sei se você tomou vacina já. Não tomei vacina, mas uso máscara sempre e falo pro aluno usar também. Ok, boa aula aí para você. Depois conta qual foi o assunto aí que você ensinou pro seu aluno. Beleza, tchau, prof. Obrigado. Tchau, até mais. Olha só. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa aqui do exercício 7? Não? Senão eu já vou pro 8 aqui. Exercício 8. Esse exercício, alguns alunos, eles me criticaram porque não tem nada escrito aqui, né? No exercício 8. Mas tem escrito aqui embaixo. Então, item A. Se uma sequência é maior que zero, todos os termos, e a série desse termo geral AN é convergente, então a N ao quadrado é converge. A minha dica aqui para o 8 é tentar usar o teste da comparação. Essa aqui é a minha dica. Tenta usar o teste da comparação. Tá? Exercício 8, item A. Eu tentaria usar o teste da comparação. Teste da comparação. Essa seria a minha dica. Tá? E o 8B? Vamos dar uma olhada no 8B aqui. Prove que se a n bn maior que zero e a somatória de AN converge bn é limitada, somatória de... Eu tentaria usar teste da comparação. Tá? Exercício 9. Professor, sobre esse exercício 8B... Pode falar. Eu tenho uma dúvida. O BN ser limitada... De novo a história do limitado que a gente estava falando lá do conjunto, né? Mas pode falar. Isso quer dizer que é convergente? Não. Foi bom você ter falado isso. Então, no 8B, teste da comparação, mas vamos fazer uma OBS aqui. Espera aí. Observação. BN ser limitada... BN limitada não implica
não implica necessariamente convergente, tá? Não implica convergente. Tá? Pode ser limitada e não ser convergente. Tá? O que significa limitada? Bn limitada implica que módulo de Bn é menor ou igual, ou só menor, tanto faz, que um certo valor m, vírgula, onde m é uma constante fixa maior do que zero. Tá? Então, e o que significa graficamente isso aqui? Significa que você tem aqui todos os valores, né, aqui no eixo x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e você tem aqui os BNs, eles estão dentro de uma faixa. Né? Você tem aqui o eixo y, e você imagina uma faixa, de mais m até menos m, quer dizer, isso aqui significa que menos m menor ou igual que Bn, menor, só que aqui não vai dar. Né? Isso aqui é equivalente, peraí, m maior que zero, m maior que zero. Menor ou igual que m, vírgula, para algum m maior que zero. O que é equivalente a dizer que a menos m menor ou igual que Bn menor ou igual, aqui é para todo n, né? Menor ou igual que m para todo nzinho. Tá? Que graficamente equivale a, você tem aqui o 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, que eu tinha falado, você tem aqui o eixo y, e você tem aqui uma faixa que vai de menos m até mais m. Então, imagina, por exemplo, que ela está aqui, de menos m até mais m. Isso que é sequência limitada. E ela está limitada, ela está dentro dessa faixa aqui. Você imagina a faixa aqui, ó. Pá, pá. E a sequência está toda aqui dentro. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, está toda aqui dentro dessa faixa. Para sempre. Está limitada. Não necessariamente... Claro, veja bem. Todas... Opa! Gabriel, professor, vou ter que sair, depois assisto. Tá, tudo bem. Já estou terminando já. Toda sequência, viu, Lúcio? Toda sequência convergente é limitada. Observação. Se a sequência AN converge para um limite L, se ela converge para um limite L, a N conv, isso aí implica que a N é limitada. A N é limitada. Agora, você entendeu? Convergente implica limitada, mas limitada não implica convergente. Você pode ter uma sequência que está toda dentro de uma faixa, está limitada, mas não está convergindo para lado nenhum. A gente falou sobre isso no curso, né? Lá na época, que talvez você não se lembre. Bom, 8. Agora vamos aqui para o... Você quer perguntar mais alguma coisa, não? Não, professor. Pode continuar. Tá, tudo bem. 8A, 8B. Tá aqui. 9. Vamos ver aqui a questão do exercício 9. Aqui eu já dei a dica no enunciado, né? Aplique o teste da razão. Então, teve só o Li, né? O Li me perguntou se aqui era uma constante, esse B aqui é uma constante, tá? O B é uma constante, real. Então, aí você pode separar em 3 casos, se B é negativo, se B é positivo, se B é zero, ou não separa, enfim. Aí eu quero ver como é que vocês vão... já dei a dica de que usa o teste da razão, e já falei que o A está entre 0 e 1. O A está entre 0 e 1. Isso aqui é importante, porque lembra que o teste da razão, você tem que passar um certo limite para n tendendo a infinito num certo momento da sua resolução, não é? Então tá aqui, teste da razão, não tenho mais o que falar no 9. E 10, demonstra desigualdade. No B eu já dei a dica, né? Deixa eu colocar aqui, 9, teste da razão. Você faz o limite de, você tem uma sequência, se você tem uma série xn,
você faz o limite de módulo não, né? Limite de eu acho que era módulo, agora não me lembro se tinha módulo ou não. Deixa eu ver como é que ele fez. Putz, agora eu me esqueci aqui o negócio. Teste da razão, se tinha módulo ou não, agora me fugiu da minha mente aqui. Deixa eu consultar. Não tem? Peraí. Critério de convergência de Cauchy. Não era a n mais 1 dividido por a n, professor? Sim, mas é que eu não me lembro se tem módulo. Deixa eu só ver a questão do módulo aqui. Opa, mas não é no sequência, é no séries, né? Peraí, é no séries parte 1 ou parte 2? Acho que é parte 1. Deixa eu ver aqui. Parte 1. Que coisa desgraçada. Peraí. Deixa eu só dar uma consultada aqui. Teste da comparação. Teste da razão. Não, ele não coloca o módulo porque ele pega só termos positivos. Tá certo. Só termos positivos. Não, tudo bem. Por isso que o módulo não tem. Eu sabia que tinha uma jogada aí. Não, tudo bem. Então aqui, ó, você tem uma somatória xn, aí o que é o teste da razão? Você faz. Então, do jeito que ele escreveu lá no livro, termos positivos, xn é maior que zero para todo xn, né? E você dá uma verificada aqui no enunciado, aqui realmente está tudo positivo, né? Não tem como. E aí, você vai fazer limite xn mais 1 dividido por xn, e isso aqui vai ter que convergir para um determinado valor de L, para um determinado valor L. E aí, tem um esquema lá, né? Se L for menor do que 1, aí converge absolutamente, acho, né? Acho que ele não... não, aqui o termo é tudo positivo, então ele nem estava falando de absolutamente ou não. Se L for menor do que 1, converge. Se L for maior do que 1, diverge. E se L for igual a 1, é inconclusivo. Tá certo? Esse que é o teste da razão que você vai usar aí no exercício 9. Agora, no exercício 10, eu tenho a impressão que é teste da integral, nos dois itens. Professor, nessa nova eu tenho uma dúvida sobre esse teste da razão. Tudo bem. Se eu chego, sei lá, um limite igual a zero, L igual a zero, aquela informação do A ser menor que zero ou maior que zero, aquilo lá não me interessa mais, eu não preciso mais utilizar aquilo lá. Se o limite do xn mais 1 dividido por xn der zero... chegar a zero. Ele pode chegar a zero, não tem problema nenhum. Né? E aquele A já não vai mais me servir, né? Seria zero, então ele vai ser, se não me engano, convergente, né? Porque ele é menor que 1. Porque zero é menor do que 1, então a série converge. Já não tem o limite desse que você falou, AN mais 1 sobre AN, eu falei aqui XN mais 1 sobre XN, que eu não quis falar AN para não confundir com o Azinho que tem aqui, tá? Uhum. Então eu falei XN, levando em consideração como eu escrevi o exercício da prova, eu coloquei XN para não criar confusão, só por causa disso. Então o XN, quando você faz o limite de XN mais 1 sobre XN, ou como você falou, AN mais 1 sobre AN, você vai calculando aquilo até chegar no número que dá aquele limite, e a hora que você chegar no número, é só você ver se o número é menor do que 1, maior do que 1 ou igual a 1. E esquece o valor do AN original lá do termo geral, do XN. Tá? Então pode dar zero o limite no teste da razão? Pode dar zero. E se der zero, significa o quê? Significa que a tua série converge, porque zero é menor do que 1. Okay? E se esse limite chegar, tipo, limite igual a A, aí que eu verifico lá aquela informação do A maior que zero, A entre sim, entendi sua pergunta. Aqui, como está em termos de A, o limite pode ficar em termos de A no final, pode ser que fique. Mas você tem a informação aqui de que o A está entre 0 e 1. E aqui você tem a informação de que o A é maior do que 0. Sim. Não, agora eu entendi para que... Esse A que estava com dúvida só. Isso, mas eu dei a informaçãozinha aqui dele para quê? Para na hora desse limite aí, essa informação vai desempenhar algum papel, né? Eu não sei se essas séries aqui convergem ou divergem, tá? Eu não fiz aqui o teste da razão, só achei elas bonitinhas lá no livro e coloquei aqui. Eu vou fazer depois aqui com vocês a resolução, tá? Tô só esperando vocês entregarem a prova. Agora, eu acho que o 10 é teste da integral aqui. Será que o Rafael tá aí? Deixa eu ver se ele ainda tá aí. Nesse A aqui você usou a integral? Não, usei uma demonstração sua que tá lá na aula. Tá.
Aí não sei, não faço a menor ideia, vou pensar nisso aqui depois. Vou esperar os alunos fazerem, tá? Mas eu acho que dá para fazer por integral isso aqui também. Deve dar, acho que dá. Eu acho que dá, cara. Eu acho que dá. Não, digo, não integral. Não é integral, não, é integral sim, porque é desigualdade, né? É desigualdade. Eu acho que eu vou tentar resolver por integral esse aqui. Se eu não conseguir, aí deixa para lá. E esse aqui já tá dizendo enunciado. Como é que é? Como é que é? É porque eu usei uma na aula que o senhor fez 1 sobre n quadrado, que está no livro também. Melhor, né? Lembrei que eu usava aquela série. Você fez genérico. Como você fez genérico, pode ser qualquer número. Bota 3 que funciona. Bom. Entendeu? Eu não me lembro disso, mas me lembro de uma específica para o não genérico, mas específica para o 1 sobre n ao quadrado, que eu comparava com aquela série somatória de 1 sobre n vezes n mais 1. Que aí eu convergia para 1, né, essa série, e aí eu usava essa convergência para fazer uma desigualdade lá do 1 sobre n ao quadrado. Só que você colocou um x qualquer lá. Tá no livro. X qualquer? Tá na área. Não. Tá, não, tudo bem, então. Se ficou com um X qualquer. Fiz com um X qualquer. Aí X qualquer ficou 1 sobre n elevado a x, você não lembra disso? Não, eu lembro do 1 sobre n elevado a x, mas não lembro de eu fazer uma desigualdade genérica com ele. Não lembro de fazer isso aí. Aí sai lá. Não, claro. Não, tudo bem. Olha, só que sem esse aí vai ter cabeça. Foi umas 4 horas batendo cabeça com você. Eu acho que talvez se fizesse uma integralzinha aqui, saia mais fácil, cara. Porque seria uma integral de 1 até infinito, 1 sobre x ao cubo. Né? Não sei, eu não fiz a conta, mas talvez dê. É que eu não quero fazer aqui para não estragar o exercício aí, né? Mas deixa vocês tentarem fazer. Obrigado pela atenção. Pode falar. A integral não seria de 1 até x, professor? Não. Aí a integral teria que ser de 1 até infinito, né? Porque o somatório é de 1 até infinito. Ok. Ali o somatório de 1 sobre n ao cubo não é de 1 até infinito? Sim. Dá uma olhada no vídeo lá do teste da integral que você vai ver como é que eu faço a integral. Ok. Tudo bem? Bom... Só uma coisa, só aí. Pode falar. Eu acabei de ver aqui na minha prova, eu não tinha colocado o contra-exemplo, acho que na 7. Pode só dar o nome, né? Como você falou aí, né? Como assim só dar o nome? Do que você está falando? Deixa eu ver qual é a questão. Acho que é a questão 7. É a questão 7. Você pede contra-exemplo em 2 casos. Sim. Eu me esqueci de dar o contra-exemplo aqui na minha prova. Eu posso só dizer o nome de um caso famoso? Você vai fazer 2 coisas aqui. Nos 2 itens, cada um dos 2 itens fazer 2 coisas. Primeira coisa, provar o que está escrito aqui. Sim, isso eu já fiz. Provou. Isso, então, isso. Tá? Isso, então, isso. Provou. Aí você dá o contra-exemplo para recíproco. Até botei em itálico aqui, ó. O contra-exemplo para volta. Mas eu posso só dizer o nome de um caso? Pode, se for uma série ou uma sequência muito famosa. Uma série. É isso. Se for muito famosa, você cita só o nome. Tá? Então beleza. Então pronto. Por isso que eu falei para aquele Álvaro lá, vê lá o exemplo que você vai dar, porque você vai pegar um negócio muito complicado, aí você vai ter que provar, vai ficar complicado a demonstração. Uma série famosa. Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou fazer agora uma livezinha com o pessoal de VGA, se eles quiserem. Tá? Um abraço, obrigado pela toda a atenção. Tchau, até mais. Um abraço.